deixou o like, abençoou. Enfim, que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos nessa? Está escrito assim: os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. A gente falou sobre isso ontem, lembrando, tá? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura, sou eu, Senhor? Começaram a perguntar, né? E Jesus, ele respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomou um cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras, e glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre e sempre. Deixa eu colocar o texto aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê o seu perdão, que o Senhor se faça presente através da sua palavra, através daquilo que Ele quer falar conosco. Então, eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer. Então, preste atenção, porque eu sei que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto emblemático que eu faço questão de deixar claro aqui nessa noite foi a frase de Jesus: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus falando claramente essa frase aqui. Vamos deixar essa frase marcada aqui. Eu vou voltar para a tela aqui. Ontem eu falei sobre a questão de Jesus mandar os discípulos prepararem a Páscoa. Ele falou: olha, você vai a uma cidade, fala com um certo homem, ó, esse lugar aqui é a tua casa, a gente vai usar, o mestre precisa. E, enfim, aconteceu tudo, né? E eles prepararam a Páscoa, ou seja, uma grande ceia. E agora eles se assentam para participar da ceia e Jesus fala assim: olha, um de vós há de me trair. E aí Jesus ministra a Santa Ceia, né? Conforme a passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Enfim, Jesus Cristo, ele cumpriu tudo até o final, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Mas ele avisou: um de vós há de me trair. Melhor seria que essa pessoa nem tivesse nascido. Eu não vou entrar aqui na questão da predestinação, nem vou entrar aqui na questão tanto do arminianismo como de outros teólogos, né? Que falam acerca da predestinação e que batem firme nessa história que Judas já foi predestinado para a morte, para a perdição eterna. Não vou entrar aqui porque eu não estou a fim de confusão teológica, né? Enfim, eu não posso cravar isso. Mas o próprio Jesus falou: olha, antes você nem tivesse nascido, né? Talvez para Judas, né? Obviamente ninguém ainda sabia, né? Embora quando Judas molha o pão e pega de Jesus, e Jesus fala assim: agora vai fazer o que tem que ser feito. Eles pensavam que Judas ia comprar mais coisas, porque Judas era o tesoureiro. Na verdade, Judas foi trazer, né, os soldados para poder
enfim, executar o que tinha já planejado, o plano de traição, 30 moedas de prata. Mas eu não quero entrar nesse quesito de Judas já estava predestinado para ser filho da perdição, para fazer o que tinha que ser feito. Infelizmente, né, meus irmãos, é terrível, porque você tomar fama de traidor, gente, é a pior coisa do mundo. E eis aí o traidor Judas. Eis aquele que entrega Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá, gente? A sequência do texto aqui é exatamente sobre isso. Mas eu quero falar sobre os desígnios de Deus na vida do ser humano. Até onde vai o desígnio de Deus e até onde vai o cumprimento do desígnio de Deus a tal ponto de acontecer o que aconteceu aqui. Ou seja, alguém tinha que trair Jesus. E esse alguém foi Judas. Por que Judas Iscariotes? E por que ele traz Jesus? Bom, eu sempre digo para vocês aqui que todos os apóstolos, não somente Judas, mas todos eles, não eram convertidos de verdade, mesmo andando com Jesus. Sabia disso? Mesmo andando com Jesus, os apóstolos não eram convertidos de fato, de fato. Que coisa interessante, né? Quando Jesus fala para Pedro assim, olha, quando tu te converteres, ele deixa bem claro, tu não está convertido ainda, Pedro. Ou seja, eles têm uma função honrosa de discípulos, de apóstolos, ou seja, eles andam ao lado do Senhor Jesus Cristo como apóstolos, como aqueles que presenciam Jesus em carne e osso, e por isso são chamados de apóstolos. Eles têm o privilégio de andar com Jesus, estar onde Jesus estava, ou seja, participar das campanhas, das pregações, enfim, das viagens missionárias, porque Jesus passou 3 anos em ministério, né? Viajando, pregando por todas as aldeias, cidades, enfim. E ele entrava nas cidades, executava curas, sinais, prodígios, maravilhas. E esses discípulos presenciavam. Não foram poucas as vezes que Jesus precisou ensiná-los e explicar, e parecia que entrava por um ouvido e saía por outro. Lembra-me quando da multiplicação dos pães, onde os discípulos falam assim, Senhor, nem que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, onde a gente ia comprar pão? E Jesus fala assim, dá-lhe voz de comer. E eles não entendem que todo o tempo Jesus quer ensiná-los a ter fé. Chega um ponto que Jesus falou assim, até quando estarei eu convosco? Enfim, então todos eles não eram convertidos e obviamente Judas não era diferente, muito pelo contrário. Judas, ele era o tesoureiro, diz a Bíblia que Judas roubava das ofertas. Está dando para entender, gente? Alguém pode logo falar assim, pastor, que Jesus é esse que é tão onisciente, que sabia que Judas roubava e deixava Judas roubando lá? Não me pergunte o que Jesus fazia, ele deu chance para todo mundo. Quem quis se consertar, se consertou. Por isso que eu não vou entrar, já falando aqui de novo, na doutrina da predestinação nesse caso aqui, ok? Eu não vou falar aqui que Judas já estava sentenciado à morte, porque seria muita leviandade minha falar sobre isso. Ou seja, eu não posso aqui, enfim, taxar isso e falar, tá claro que Deus é esse injusto, porque mais tarde você vai ver que Judas teve chance também de se arrepender, porque a gente vai falar acerca, a próxima passagem aqui é Pedro é avisado. Pedro, enfim, amanhã você vai ver sobre isso, eu vou continuar falando sobre isso, tá? Mas enfim, todos tiveram chance, inclusive Judas. Judas, infelizmente, se deixou ser usado pelo diabo, o diabo entrou nele. Jesus falou assim, um de vós é o diabo. Jesus disse claramente. Gente, na Santa Ceia, na Santa Ceia, a Bíblia não esconde nada, né, gente? Na própria Santa Ceia, Jesus vira para todo mundo e fala assim, um de vós é o diabo. É o próprio Jesus falando, é o próprio Jesus aqui deixando claro que alguém ia dar lugar para o diabo e alguém ia trair Jesus. Então, queridos, para que você veja que a Bíblia não esconde nada de ninguém, Jesus não escondeu nada de ninguém, e está todas claras aqui para mim e para você. Todos nós, então, como crentes no Senhor Jesus Cristo, como aqueles que se entregaram a Jesus Cristo,
Eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu não posso também aqui tapar o sol com a peneira. Muita gente precisa se converter ainda, mesmo estando ao lado de Cristo. Ou seja, mesmo, quando eu digo ao lado de Cristo, mesmo estando dentro de igreja. Tem que se converter ainda. Mesmo ouvindo palavras, gente, quer melhor palavra do que os próprios apóstolos ao lado daquele que era a própria palavra viva. E esses caras não conseguiam ainda ter noção do que era realmente servir a Jesus. Eles só tiveram noção do que é servir a Jesus depois que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para eles. Porque até então eles achavam que Jesus era mais um profeta também. Seguiram Jesus, mas quando um se intrometeu e falou: Senhor, eu vou contigo até a morte, Pedro. Jesus falou assim: você está louco, rapaz. Hoje mesmo tu vai me negar. Então, é interessante nós fixarmos isso aqui, porque quando Jesus fala: um de vós há de me trair, parece que é o pior dos mundos só para Judas. Mas espera aí, Pedro também não traiu? Pedro também não negou? Ok, queridos? A gente não pode colocar essa pecha completa sobre Judas e colocar vendas nos nossos olhos para as nossas próprias vidas. Porque nós também, eu não estou falando figurativamente falando, mas eu estou falando de fato e de direito. Nós também estamos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós também ouvimos as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui, você na igreja, você lê a Bíblia, então você ouve as palavras de Jesus, você está ao lado dele, porque você se entregou para ele. E quantas vezes, amados irmãos, nós temos um comportamento como praticamente de traidores? Pastor, que coisa chata, é isso? É, porque a gente se comporta como se nunca tivesse conhecido a Jesus. Às vezes nós temos atitudes, palavras, pensamentos como se nós nunca tivéssemos nos convertido. Isso é sério. Então o que Cristo fala para Judas, e soa assim como uma flecha no coração de todo mundo, e todo mundo se pergunta: sou eu, sou eu, sou eu? É como se eu estivesse ouvindo hoje Jesus falar. É como se eu estivesse ouvindo agora Jesus falar. E aí as pessoas ficam se perguntando: mas sou eu? Mas sou eu? Sou eu? Quando é que a gente trai ao Senhor Jesus Cristo? Quando nós o negamos. E quando é que nós o negamos? Quando, infelizmente, nós mesmo conhecendo tudo, praticamos aquilo que não provém de Deus. Somos pecadores, somos falhos. Por isso Cristo envia o Espírito Santo. E por isso o véu do templo se rasga, para que a graça seja manifestada. Porque, gente, não há como nós nos reconciliarmos sem ser pela graça, sem ser pelo sangue salvífico. Senão, gente, a gente, por mais que fôssemos devotos a Cristo, sempre trairíamos ao Senhor Jesus Cristo em situações das nossas vidas. Quando você murmura, quando você pensa em murmurar, você já está traindo a Jesus. Sabia disso? Quando você começa a reclamar, você já traiu a Cristo. Pastor, explica isso. Gente, ou nós somos ou não somos. Ele falou assim: quem não é comigo é contra mim. Quando você desconfia e murmura e reclama, você já está se mostrando contra Cristo. Está traindo. Então veja, queridos, a série de traições que nós já fizemos ao Senhor Jesus durante toda a nossa vida, e mesmo assim, graças a Deus pelo fato de estarmos na graça, a gente pediu perdão a Deus, se reconciliou e vamos nessa de novo, Jesus. Pensa nisso. Quantas vezes você já titubeou na fé? Quantas vezes você já reclamou, já murmurou, já disse: eu não aceito isso, não aceito aquilo, não falo isso, não. Enfim, quantas vezes você já murmurou mesmo, assim, na cara de pau? Mas depois o Espírito Santo moveu o seu coração, você se arrependeu e falou: meu Pai, me perdoa. Pelo fato de estarmos na graça, você foi perdoado. Está dando para entender o que Deus está falando, gente? Se você entende, coloca nos comentários em nome do Senhor Jesus, dá uma glória a Deus nos comentários aí. É para a gente poder analisar, porque, graças a Deus, eu quero que você entenda o seguinte:
Por que tudo isso acontece? Justamente para que ninguém se glorie. Quando Paulo fala assim que nós temos que nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos, é por causa disso. Porque isso vai igualar a gente. Porque de repente o Fábio está achando assim, bom, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cara, eu sou perfeito. Mas, gente, todos nós temos falhas. Todos nós temos pecados. Todos nós em algum momento já atraímos ao Senhor Jesus Cristo. De que jeito, pastor? Já falei. Através da nossa desconfiança, através da nossa murmuração, através de atitudes que a gente não era para ter praticado e acabou praticando, mas pediu perdão a Deus. Então, gente, graças a Deus, vou ser redundante, que estamos no tempo da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça está operando em nosso meio. É verdade. Então, que você possa entender e colocar no seu coração que eu posso até falar, eu vou falar logo agora na questão de, não, acho que vou falar amanhã, a questão de Judas, né? Fica para amanhã, né? Só para você aguardar aí, que amanhã eu vou falar de Pedro e de Judas, tá bom? Dos dois. Os dois fizeram a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Um negou e o outro traiu. Negar a Cristo não é trair a Cristo também, gente? Mas vou falar disso amanhã, tá? Eu quero terminar essa pequena mensagem de hoje, né? Reflexão, é uma reflexão, né? Eu quero terminar falando assim: todos nós, de certa forma, já traímos ao Senhor Jesus Cristo. De algum jeito eu já traí Jesus. De algum jeito você já traiu Jesus. Seja por ignorância ou seja realmente de livre e espontânea vontade. Mas estamos na graça, o Espírito Santo moveu tua vida, você caiu em si, eu caí em si, a gente pediu perdão, Deus nos perdoou e vamos para frente. Então não dá para a gente ficar aqui tentando conjecturar coisas da nossa vida e conjecturar acerca do próprio Judas. Não dá para a gente ficar aqui conjecturando e falando, ok, só ele e eu não, né? Gente, todos nós, diz a Bíblia, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, está escrito. Mas a graça de Deus está em nosso meio, através do Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. Então, quando Cristo fala, eu quero terminar, eu vou colocar o texto aqui de novo aqui. Você vai dando glória a Deus aí? Olha o texto de novo aqui, eu vou colocar para vocês. Faço questão de botar aqui. E quando Cristo fala assim, em verdade vos digo que um de vós me há de trair, Jesus, ele aqui, obviamente ele não especifica a traição, mas ele diz que a traição é grave, mas é necessário para que ele fosse preso e fosse até o final. Mas acontecem outras traições também. E o diferencial, queridos, é que nós precisamos nos voltar para Cristo. Porque se nós nos voltarmos para Cristo, acontecerão coisas maravilhosas e seremos perdoados. E eu quero dizer categoricamente para todos vocês, categoricamente, a chance que foi dada para Pedro foi a mesma chance dada para Judas. Mas amanhã a gente fala sobre isso. Coloca agora sobre o teu coração uma certeza. Cristo sempre nos dá uma chance. É só a gente querer. É só a gente falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Mesmo pecadores e falhos que nós somos, diante de tantas coisas que nós fizemos que soou como traição, quando a gente pede perdão e reconhece o erro, Cristo nos restaura. Porque afinal de contas, estamos no tempo da graça. E o Espírito Santo está aqui presente. Então receba no teu coração essa virtude. Não se acuse, não se menospreze, se volte para o Senhor Jesus Cristo, peça perdão e saiba de uma coisa, somos imperfeitos, pecaremos, mas fiel ao Senhor, que é poderoso. Se o coração nos condena, maior a Deus. Então, deixa Deus agir sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Coloca nos comentários aí, eu creio que Deus falou comigo.